Olá, bom dia a todas e todos. É com grande entusiasmo que damos início ao nosso terceiro Fórum Debate ABDE, com um tema crucial para o desenvolvimento brasileiro: ecossistema Amazônia, inovação, bioeconomia e agronegócio sustentável. Estamos reunidos aqui em Belém para mais uma da série de encontros preparatórios para o Fórum de Desenvolvimento ABDE 2023, que acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto em Brasília. A Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do país e representar com excelência o interesse de seus associados. Criada em 1969, a associação reúne hoje 34 instituições de todas as regiões do Brasil e de diferentes portes. São bancos federais, bancos de desenvolvimento estaduais, agências de fomento, bancos públicos comerciais estaduais e bancos cooperativos, além da FINEP e do SEBRAE. Juntos, esses órgãos compõem o Sistema Nacional de Fomento. Ao longo deste primeiro semestre, a ABDE vem realizando debates que buscam traçar caminhos viáveis para o desenvolvimento sustentável do Brasil. O propósito é ampliar e regionalizar o diálogo sobre o Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável, um documento que indica uma trajetória possível para o Brasil contribuir para o futuro mais sustentável e com igualdade de oportunidades para seus cidadãos. Para a abertura oficial deste Fórum Debate, convido neste momento, representando o presidente do Banco da Amazônia e nosso anfitrião, o diretor de crédito, Roberto Schwartz. A presidente do Banpará e diretora da ABDE, senhora Ruth Mello. O oficial de Parcerias e Financiamento das Nações Unidas no Brasil, senhor Haroldo Machado Filho. E o especialista sênior em mercados financeiros do BID, senhor Eduardo Sierra. Gostaríamos de convidar também para compor a abertura oficial deste fórum o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, representando o governo do Estado, senhor Paulo Benson. E o representante da FAPESPA, senhor Marcel. Convido agora o senhor Roberto Schwartz, diretor de crédito do Banco da Amazônia, para fazer o uso da palavra nesta manhã. Vamos recebê-lo. Obrigado, João. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Espero que todos aqueles que não são daqui de Belém tenham feito boa viagem, tenham chegado bem nessa terra tão acolhedora, tão quente em todos os sentidos, não só na temperatura externa, quanto no calor humano de todas as pessoas. Para o Banco da Amazônia é uma honra e um prazer e uma grande responsabilidade receber todos aqui nesse fórum, nesse dia tão relevante que é mais uma das etapas, né, para o grande evento do final de agosto, onde todos os membros da BDE vão fechar o planejamento, né, para o plano ABDE 2030. A ABDE, a cada dia que passa, se torna mais relevante, mais representativa, mais importante dentro do cenário de gestão de políticas públicas dentro do Brasil, como órgão de fomento e desenvolvimento. É importante a gente ressaltar que hoje a BDE já conta
com todas as instituições que compõem o Sistema Nacional de Fomento, e isso só deixa claro e só ratifica a importância da instituição como agente agregadora, como fórum de debates, como ponto de encontro e conversão, né, de propósitos que são tão semelhantes de todas as instituições aqui falando. Normalmente, o que a gente tem de diferente de um para o outro está basicamente na atuação geográfica, no porte, mas a missão sempre é muito semelhante, é promover desenvolvimento, é auxiliar os menores, trazer melhoria de emprego, renda para cada uma das regiões onde cada um desses entes atuam, cada um no seu nicho de mercado, cada um desenvolvendo suas atividades, e isso é algo que o banco se orgulha muito de fazer. E é uma missão que o banco carrega, ainda como principal agente de desenvolvimento da região amazônica. O banco cada vez mais quer se tornar um banco competitivo, né? Então, a gente quer estar no mercado competindo de igual para igual com todos os players, mas a gente precisa ser relevante do ponto de vista social. Não adianta o banco ser o melhor banco no fornecimento de cheque especial para os clientes, porque esse não é a missão de um banco de desenvolvimento, não é a missão de um banco que compõe o plano de fomento da região Amazônia. O que a gente quer é conceder crédito cada vez mais rápido, ter soluções cada vez mais eficientes e mais eficazes para aquele que quer produzir na Amazônia. E isso precisa sempre estar caminhando, eu não diria nem lado a lado, eu diria que junto mesmo, quase que quebrando as leis da física, com a manutenção dos princípios de sustentabilidade e de ecodesenvolvimento. Isso o banco traz como uma das suas bandeiras, é um valor que a gente carrega em cada um negócio que a gente faz, é um valor que a gente traz para todas as operações, sejam elas de crédito, sejam elas no dia a dia que o banco tem, como toda empresa, na relação com seu corpo funcional, na relação com a sociedade, mas principalmente nos projetos de crédito que a gente apoia. Dizendo isso, eu quero ratificar novamente a importância da realização desse fórum e a realização desse fórum em Belém, próximo da COP. A gente há pouco estava comentando, ainda faltam 20 e tantos meses para a COP. Não, só faltam 20 e poucos meses para a COP. O tempo é curto, a gente tem muita coisa para fazer e é importante a gente debater essa região que é tão cheia de facetas, né? Quem olha com mais distância da Amazônia está acostumado a observar uma grande massa verde composta por animais selvagens e floresta. Nós estamos numa metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, que tem dificuldades e que tem desafios que são inerentes a toda e qualquer cidade de porte médio ou grande e que passou por um adensamento populacional com menos ordenamento do que a gente gostaria. Isso não é um privilégio de Belém. A gente tem Manaus, que é uma outra região metropolitana com um adensamento populacional relevante, e a gente tem mais de 25 milhões de habitantes dentro dessa região que precisam comer, que precisam de educação, que precisam de saúde, que precisam de saneamento básico. É óbvio que não vai ser passando a motosserra e o correntão em todas as árvores que a gente vê na frente, que isso vai ser resolvido. Eu acho que esse é um ponto importante do tema desse nosso encontro, muito focado para a bioeconomia, onde a gente vai discutir alternativas de integrar essas 28 milhões de pessoas à economia produtiva, trazê-las das zonas de menor renda, e isso só vai se dar a partir do momento que a gente investir em maior produtividade. E é esse o papel, né, da BDE e de todos nós. Eu acho que estamos aqui como integrante do Sistema Nacional de Fomento, que é aumentar a produtividade. A gente vai aumentar riqueza tão logo a gente tornar cada um dos empreendimentos locais mais produtivos.
Eu acho que essa é uma das missões que a gente tem como agente de crédito, é promover desenvolvimento através do aumento de produtividade, porque assim a gente vai conseguir distribuir renda, a gente vai conseguir gerar renda para quem mais precisa, sem precisar necessariamente exercer qualquer tipo de pressão sobre a floresta que hoje a gente tem aí. Sejam bem-vindos, espero que hoje o dia seja muito produtivo, eu estou bastante empolgado com o evento, quero agradecê-los e colocar o Banco da Amazônia à disposição para tudo que a gente tiver de discurso, de debate, de convergência de ideias, para promover justamente isso, aumento de produtividade, melhoria de distribuição de renda, sem que isso configure qualquer tipo de pressão sobre a sociedade. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, senhor Roberto Schwartz. Ouviremos agora a senhora Ruth Mello, que é presidente do Bampará e diretora da ABDE. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa. Em nome do Governo do Estado, o secretário de Mineração, o Márcio da Fundação. Cumprimentar e agradecer a acolhida do BASA, em nome do Roberto. E, ao mesmo tempo, também cumprimentar o Haroldo Machado, da ONU, Eduardo Serra, do BID, e o Roberto Soares, do Banco da Amazônia. Tá? Também, aqui presente, o diretor Denilson Santos, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Eu fui pega de surpresa ontem à tarde, acho que faz parte, né? Que eu ia falar em nome da BDE. Aí ficou um conflito, fala o nome da BDE e em nome do Bampará. Mas aqui é a missão e vamos falar, né? Eu não costumo ler, mas como o discurso é a BDE e a gente sabe que tem algumas particularidades e grande importância, a gente precisa dar foco em alguns temas que a BDE hoje vem conduzindo com muita sabedoria, com muito engajamento, principalmente pensando no desenvolvimento sustentável, com responsabilidade, e mantendo o meio ambiente também saudável. Nesse momento, é um prazer recebê-los aqui em Belém, todas as pessoas que estão presentes, as pessoas que não estão presentes, mas que estão nos assistindo, para o terceiro Fórum de Debate Regional do Norte, uma iniciativa louvável da BDE. Temos a certeza que este evento de hoje pode apoiar o Pará, principalmente por estar sediado aqui em Belém. Vamos aproveitar. Região Norte, a Amazônia e o Brasil, como todo engajamento, têm os principais atores da sociedade, missões, desenvolvimento sustentável. Devemos utilizar os debates, as propostas do Fórum de Desenvolvimento como uma preparação para entregas concretas que almejamos na agenda de clima ambiental, social e econômico. São os 3 pilares para a grande sustentabilidade. Com muito orgulho, a nossa responsabilidade, recebemos o anúncio de que sediamos a COP 30. Isso é louvável, um grande valor, e é com grande emoção que a gente sabe que o Estado do Pará, em nome do Governo do Estado, que está desenvolvendo um trabalho espetacular para mostrar o quanto é importante a Amazônia e quanto é importante o Estado do Pará nesse âmbito da COP 30. Precisamos apenas nos preparar para um grande evento, mas implementarmos ações sustentáveis, urgentemente. Teremos uma oportunidade única ao longo dos próximos anos, e o Sistema Financeiro Nacional de Fomento terá uma grande importância nesse grande evento. Por isso, destaco a importância do Sistema Nacional de Fomento no mercado brasileiro. Aqui eu até faço um destaque. Quando me pediram para falar, eu observei que nós não temos conflito como instituição, como o Roberto falou do BASA. A BDE ela fomenta principalmente aquelas pessoas que mais precisam, micro e pequenos empreendedores. O sistema, que representa 44% do mercado de crédito brasileiro, atua principalmente no financiamento de longo prazo. Age para reduzir as lacunas dos financiamentos em setores e segmentos que possuem fonte e impacto no desenvolvimento econômico e social sustentável. Muitas vezes, esses setores atuam com menos interesse com instituições financeiras de grande porte e privadas.
por apresentarem mais risco ou menos rentabilidade. E são as pessoas que mais precisam de apoio financeiro no momento de sustentabilidade. O sistema é, portanto, crucial e podemos ter certeza que as áreas prioritárias para a atuação do micro, pequeno e médias empresas do setor público, habitação, populacional, setor rural, agropecuário e infraestrutura social e urbana. Para além do crédito, as instituições do Sistema Financeiro Nacional de Fomento também atuam fortemente no fomento de setores caracterizados por projetos que exigem prazo um pouco mais longo e um retorno pequeno. O desafio continua. A capilaridade, a regionalidade do nosso sistema faz com que a gente cada vez mais entenda que precisamos unir esforços para que a gente consiga, em conjunto, desenvolver o fomento sustentável e com responsabilidade. Precisamos fazer uma integração e intensificar todo o território nacional. Dessa forma, podemos transformar as metas de agenda global de desenvolvimento sustentável em impactos sociais. Ainda destaco a importância da Aliança pelo Financiamento da Amazônia, iniciativa liderada pela BDE e BID, com o objetivo de fortalecer e organizar o financiamento e o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. A Aliança atua, em especial, por meio de mobilização das instituições associadas à BDE, da região da Amazônia Legal. Entre os objetivos está o acompanhamento e a conscientização de diversos atores, diversos ramos de atividade, o mapeamento, a integração e a iniciativa de um desenvolvimento de soluções financeiras adequadas à realidade de cada região. A Aliança é, sem dúvida, uma das iniciativas mais relevantes e desafiadoras lideradas pela BDE. Por isso, estamos aqui, nesse momento, unindo diversos atores de diversos ramos de atividade, dentre eles o Banco do Estado. O reflexo dos proponentes dessa grande missão para o Sistema Nacional de Fomento, a agenda de sustentabilidade. Nessa linha, o desafio e a conexão entre a Aliança e o nosso Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável, lançado em 2022, é que traz o ecossistema de inovação em bioeconomia para a Amazônia como uma das suas principais missões. Fizeram um discurso grande para mim. Hoje teremos uma grande oportunidade, conhecer um pouco mais dos produtos, um raio-x das instituições financeiras de desenvolvimento da Amazônia Legal. Esse é um produto bem conhecido da BDE, que traz um mapeamento de dados e informações socioeconômicas da nossa região. É a ferramenta útil no desenho das ações de políticas públicas para o desenvolvimento sempre sustentável. É evidente a importância da região para o Sistema Nacional de Fomento e do sistema para a região. Dado o potencial de transformador do avanço e desenvolvimento sustentável na Amazônia, o país tem contribuído bastante com essa potencialidade do Sistema Nacional de Fomento na região. É uma questão, principalmente, que a gente sabe que aqui na Amazônia a gente tem um território muito grande, vasto, diverso, com muitas riquezas que precisam ser exploradas, sim, e usadas com sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Esse foco na região Amazônia Legal certamente tem impactos positivos, diretos e indiretos, em todas as instituições do sistema, ao permitir a geração e disseminação de conhecimento, desenvolvimento de soluções que poderão ser replicadas por todas as instituições financeiras de desenvolvimento e que atuam na região Amazônia. Gostaria, mais uma vez, de reforçar a importância da BDE, a importância das pessoas que fazem parte da BDE, que estão, nesse momento, conduzindo um evento dessa grandeza, e aproveitar para falar agora um pouquinho do Bampará, como instituição Bampará, da qual eu também estou representando. Agora vamos à parte ao Bampará, tá? Falei que ia ter um pouco de conflito, mas... atualmente eu estou no Bampará como presidente, diretora.
É a primeira mulher em 61 anos de história que o Banpará tem uma representante feminina no comando. Então, para mim, isso é muito louvável também, e a responsabilidade está duplicada. O banco, hoje, ele é o braço financeiro do governo do Estado, que é o maior acionista. Nós temos, dentro da Amazônia e da região do Estado do Pará, um grande desafio e um compromisso firmado pelo governo do Estado, estarmos nos 144 municípios. Atualmente, estamos já em 138, faltando pouco, mas desafiador, diante dos desafios das distâncias que se encontram os municípios que estão faltando. E, diante disso, por ser o fomentador e braço financeiro do governo do Estado, não podíamos estar a par da sustentabilidade, do desenvolvimento como missão Banpará. Desenvolvimento social, econômico, com responsabilidade, gerando emprego e renda. Imaginem que é estar no município, vou citar o Gurupá, que foi o último que eu fui. Quando a gente chega, gente, é assim uma grande alegria, porque a gente vê que a bancarização está chegando, mas com um diferencial. As pessoas precisam conhecer um pouco o que o Banpará tem. O Banpará não paga folha, o Banpará não faz só consignado, o Banpará tem um banco também que tem o seu lado de desenvolvimento social com muita responsabilidade e compromisso com o governo do Estado, que temos o apoio total. Dentre eles, eu gostaria de destacar que, nesse governo, nós desenvolvemos 2 produtos de grande relevância. O Empodera, exatamente para o público feminino, para a inserção da mulher no mercado financeiro, para que ela tenha um pouco mais de dignidade e consiga sobreviver num grande desafio que a gente sabe que é buscar crédito no mercado financeiro. Além disso, pensando na sustentabilidade, na manutenção do meio ambiente de qualidade, com responsabilidade. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de vida. Meio ambiente não é só chegar e dizer assim, vamos manter uma floresta, vamos manter uma árvore, vamos plantar e vamos colher. Quando a gente planta, quando a gente colhe, a gente está sobrevivendo vidas que precisam de todo esse aparato. E aí a gente tem também um produto bem diferenciado, o Banpará Bio, que ele dá beneficiamento para pequenos e médios produtores, através de investimentos fixos, investimentos semifixos e custeios. E custeios que, muitas das vezes, a gente sabe que as pessoas não conseguem desenvolver projetos, não tem recurso financeiro para os projetos. Muitas das vezes, a gente tem uma grande ideia no interior e a gente não tem condições, um apoio para pagar um projetista. E isso é uma das grandes dificuldades que a gente vê e um desafio de apoiá-los e ajudá-los. Além do desafio também, que a gente sabe que tem muita terra que precisa ser regularizada. Então, quando a gente fala do governo do Estado e do Banco do Estado, a gente fala de um conglomerado de secretarias, de recursos, não só financeiros, mas recursos de trabalho, de união, de todas as secretarias. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Mineração, que são os parceiros, a FAPESPA como fundação para dar apoio a todos os pesquisadores. E aí a gente vê o Banpará com o braço financeiro, mas com responsabilidade, compromisso, para que a gente tenha uma floresta responsável de plantação, sim, mas com responsabilidade de mantê-la saudável para que todo mundo tenha cada vez mais a vida saudável e vida, mais do que nunca, com uma produção que a gente possa não só exportar, mas que a gente possa colocar também aqui no mercado interno. E esse é um pouco da história do Banpará. Mais tarde vocês vão conhecer um pouco mais. Eu agradeço a todos e bom dia, e vamos aproveitar esse grande dia e a oportunidade de conhecermos um pouco mais de todo o sistema de fomento e o apoio do ABDE, que hoje eu estou fazendo parte, com muita honra e muita gratidão. Obrigada a todos e bom dia. Muito obrigado, senhora Ruth Mello, pelas palavras. Agora a gente convida a tomar a palavra o senhor Haroldo Machado Filho, oficial de parcerias e financiamento das Nações Unidas no Brasil. Vamos recebê-lo. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer novamente estar aqui em Belém. Eu queria inicialmente cumprimentar aqui os meus colegas de sessão de abertura, mas em especial o nosso diretor, o Roberto Schwartz, que estava aqui me contando a capilaridade das operações do banco, que são absolutamente impressionantes, e também, em especial, a presidente do Banpará, a senhora
Ruth Melo, a quem também eu cumprimento todas, por meio de quem eu cumprimento todas as mulheres, né? E também a nova diretoria da BDE. A nova diretoria da BDE tomou posse na semana passada, numa linda festa lá em Brasília. Infelizmente, o presidente Carlos Passero não pode vir, mas eu sei que ele está assistindo de alguma forma. E cumprimentar aqui também o pessoal da Secretaria Executiva da BDE, por meio da Cristiane e toda a equipe. É um grande prazer estar aqui em Belém, e eu acho que faz muito sentido a gente discutir este tema aqui no Pará, porque em nenhum outro lugar no mundo os temas de mudança do clima, biodiversidade e bem-estar do ser humano estão mais interligados do que na Amazônia. Eu acho que isso é algo que deve servir para uma reflexão mais ampla do papel da Amazônia no mundo. Todos nós sabemos também as dificuldades que nós enfrentamos nos últimos anos, eu estou dizendo como comunidade internacional, né? Todos sabemos da pandemia que vivemos, das dificuldades econômicas de todo o mundo, né? E, num evento recente das Nações Unidas, o lançamento de um relatório sobre financiamento do desenvolvimento sustentável, agora em abril, o secretário-geral da ONU fez algumas incômodas reflexões. A primeira delas é que o sistema financeiro mundial não conseguiu proteger os países em desenvolvimento nesse período de crises, e depois que as restrições financeiras elas continuam a impedir os países, sobretudo os países em desenvolvimento, a responder essas crises e investir no desenvolvimento sustentável. Essa falta de investimento, obviamente, está criando uma série de dificuldades, né? E, sobretudo, para o alcance da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse nosso grande e ambicioso plano de ação até 2030. E, infelizmente, essa realidade não tem sido diferente para a América Latina e Caribe, os nossos colegas aqui do BID sabem muito bem, né? E também, obviamente, para o Brasil. Infelizmente, a região América Latina e Caribe estava crescendo abaixo do Mundial. Em relação à pandemia, a situação foi agravada. A gente sabe de restrições macroeconômicas importantes na região e no Brasil, que estão seriamente a prejudicar a economia de toda a região. Agora, nesse cenário, obviamente, os investimentos são fundamentais para esse progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também para que isso se aplique tanto às famílias quanto aos governos, né? Reflete também um pouco da falta de dinamismo na criação de empregos, no declínio de investimentos e nas crescentes demandas sociais na região. Agora, esse relatório que eu mencionei, ele também faz uma chamada para ação, né? Essa chamada é no sentido de que a comunidade internacional deve aumentar urgentemente uma cooperação, né, de desenvolvimento para impulsionar os investimentos para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive por meio de um grande estímulo de escala para esses objetivos, né? Então, nesse cenário, essa discussão aqui no Brasil, né, e, sobretudo, com bancos de fomento, tem uma importância crucial, porque, para resolver essa falta de investimento e, portanto, de financiamento para o desenvolvimento sustentável no Brasil, o Sistema das Nações Unidas está tentando encorajar, impulsionar todos aqueles que têm recursos, notadamente, obviamente, o setor financeiro, na direção da Agenda 2030. E aí, essa parceria estratégica para nós, com a BDE, com os bancos de fomento e com todas as entidades que formam essa grande rede, é absolutamente crucial. Inclusive, esse é um caso de sucesso que o secretário-geral das Nações Unidas tem reconhecido e gostaria de saudar esse grande alinhamento que está sendo promovido aqui. A gente aguarda com muita ansiedade o novo fórum, que a gente acha que esse alinhamento vai estar cada vez mais próximo, e a gente está vendo ações concretas de todas as entidades da BDE nesse sentido, né? Então, com relação ao terceiro fórum de debate, a BDE, eu acho que está muito bem posicionada para mostrar, né, nos planos de ação que está desenhando, como isso pode ser concreto. E, sobretudo, desenhados numa particularidade das localidades, ou seja, das regiões. Então, a gente não pode pensar na Amazônia lá de Brasília ou de Nova York. A gente tem que pensar a Amazônia com os atores locais. E eu queria chamar atenção sobre a importância
da sociobiodiversidade da Amazônia. Eu acho que, cada vez mais, eu acho que o discurso tem evoluído no sentido de reconhecer a importância de promover o desenvolvimento sustentável para as 28 milhões de pessoas aqui da região no Brasil, né? Inclusive, esse alinhamento de parcerias está cada vez mais nesse sentido. Eu acho que a Aliança da Amazônia tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido de promover, unir os parceiros, e agora, conversando diretamente com o Sistema Nações Unidas do Brasil, aqui nós temos 19 agências, fundos e programas num grupo interagencial pela Amazônia, inclusive o PNUD está aqui com o representante, que é uma dessas agências. Então, todo o sistema está pensando de forma integrada, alinhando esses parceiros, a Aliança da Amazônia, enfim, para esse grande estímulo. Ontem, a coordenadora residente das Nações Unidas do Brasil e a representante do secretário-geral, a senhora Silvia Huck, estava com o governador, lá no Palácio dos Despachos, falando, obviamente, de COP30, como não, falando sobre um grande lançamento que deve acontecer muito em breve, do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Esse fundo já tinha sido anunciado na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, e agora vai ter um lançamento nacional muito em breve. Mas o foco desse fundo são as pessoas, né? As pessoas da Amazônia. Eu acho que esse é o foco, e eu acho que isso que nos aproxima, e isso que eu gostaria de ressaltar. Então, nós acreditamos, sim, né, nessas soluções de financiamento sustentáveis inovadoras para a região, com esse estímulo, com esse foco nas pessoas. Então, assim, a gente tem esperança que, até 2030, a gente pode alcançar esse crescimento econômico, obviamente, com respeito à proteção ambiental, mas, sobretudo, para alcançar um mundo melhor, mais justo e inclusivo para todas e todos. Muito obrigado. A questão da sustentabilidade cada vez mais urgente, né? Inclusive, com o lançamento do Plano Safra, com um braço específico para práticas sustentáveis e financiamentos, é muito importante essa discussão toda nesse momento. Muito obrigado, senhor Haroldo Machado. Convidamos agora o senhor Eduardo Sierra, especialista sênior em mercados financeiros do BID, para tomar a palavra. Bom dia a todo mundo, a todos os presentes. Eu queria começar por cumprimentar aos meus colegas da mesa de abertura, do governo do Estado de Pará, da ONU, do BASA e do Banpará. E agradecer também à BDE pelo convite. Para nós é sempre muito caro e muito próximo estar do lado da BDE, porque é muito próximo de nós trabalhar com as agências de fomento, o Sistema Nacional de Fomento e os bancos de desenvolvimento. Para nós são parceiros naturais do trabalho que nós fazemos com as instituições financeiras no Brasil. E são instituições financeiras as que compõem o Sistema Nacional de Fomento que conhecem muito bem a realidade local, que é um tema de preocupação para nós sempre que desenvolvemos programas de política pública, né? Em particular, quando trabalhamos e estamos falando da região norte, a região norte é muito diversa, e não vou entrar nos detalhes da bioeconomia, da flora, da fauna, etc., sino também porque, no final, a Amazônia Legal compõe 27, 28 milhões de pessoas com realidades muito diferentes em muitos estados do Brasil. E essas realidades têm que ser atendidas na ponta, não? Em cada um dos estados. Nós estávamos distribuindo num estudo recente que existem 5 regiões diferenciadas na Amazônia Legal, com particularidades e diferenças importantes, né? Desses 27, 28 milhões de pessoas, 85% mora em regiões urbanas e o restante mora em áreas rurais. Então, o atendimento dessas necessidades tem que ser bem entendido, bem diagnosticado e bem apontado nas soluções que se pretendam, né? Então, isso é um pouco o objetivo do BID, desenvolver programas de política que possam atender a essas populações da Amazônia Legal.
Para o BID, o trabalho na região amazônica é uma prioridade. O presidente do BID é brasileiro, Ian Goldman, foi escolhido pelos países membros do BID no ano passado. E recentemente estava com o presidente Lula na semana passada e destacou essa prioridade de trabalhar na região amazônica. Para isso foi criada uma unidade específica para a unidade amazônica que está desenvolvendo programas, e depois minha colega Bárbara Bracars, no seguinte painel, vai explicar o tipo de programas que estão sendo desenvolvidos. E outras das prioridades que temos desenvolvido é a criação, junto com a BDE, da Aliança pelo Financiamento da Amazônia, que a Ruth também falou bastante na exposição dela. Hoje, o representante do BID, a equipe do BID, também está em São Paulo, com os governadores da Amazônia, expondo e explicando as soluções de programas que o BID pode desenvolver para a região e o tipo de desenvolvimento e apoio que pode trazer para a região. O BID está no centro de muitas das discussões que estão sendo desenvolvidas no momento. Estamos trabalhando com o governo brasileiro na cúpula da Amazônia, da OTCA, que vai se desenvolver do 4 a 9 de agosto aqui mesmo em Belém. Estamos apoiando ao governo brasileiro também no encontro de Letícia como preparação para essas reuniões e também, claramente, para a COP30, que vai se desenvolver daqui a 20 meses. O BID tem uma série de elementos que pode trazer de valor para a discussão e a contribuição com a Amazônia Legal. Em primeiro lugar, o BID pode ter um papel catalisador, não somente dentro da Amazônia Legal brasileira, sino também com os países da bacia do Amazonas. São 9 países com os que o BID está trabalhando e coordenando ações. Então, tem muito de lições aprendidas em diversos programas que estamos desenvolvendo de bioeconomia, de uso do solo, de aproveitamento de carbono, de uma série de questões de desenvolvimento urbano que podem ser intercambiadas através desse tipo de alianças. Esse é um primeiro ponto que queria destacar. Eu acho que a parte de coordenar boas políticas públicas e harmonizar decisões é um papel que o BID pode ter para toda a bacia amazônica. Outro ponto que eu queria trazer é o desenvolvimento de instrumentos financeiros. O Banco Interamericano está no topo da curva de conhecimento em quanto a desenvolvimento de produtos financeiros. Recentemente fizemos 2 emissões grandes, temáticas, de conversão de dívida por programas de natureza, Debt for Nature Swaps. Fizemos um em Barbados e outro em Equador, que foi um dos maiores que tem, o maior, na verdade, que tem se feito no mundo, $700 milhões. E esse é um tipo de instrumento, por colocar um exemplo, que nós podemos trazer também, e estamos discutindo com o governo federal, podemos trazer também para o desenvolvimento e a proteção da região na bacia amazônica e, em particular, no Brasil. Também estamos estruturando os fundos que possam permitir maior financiamento concessional e maior otorgação de grandes. Por exemplo, recentemente estruturamos o Fundo de Bioeconomia de $600 milhões com o GCF. E estamos desenvolvendo outros instrumentos também de caráter financeiro. Por exemplo, com o BNDES estamos vendo como alavancar o Garante Amazonas, que é um programa que eles têm, que poderia se utilizar para destravar o crédito na região, para empreendimentos produtivos. E estamos vendo outro tipo de estruturas e mecanismos de garantia, por exemplo, com Bampará, como parte de um programa de políticas de proteção do clima. Estamos também vendo um fundo de garantia. Então, queria dizer que o tema de instrumentalização, outro tema que também queria destacar, o tema dos bondes climáticos, são temas que estamos trazendo na mesa, que são temas inovadores e que são temas que podemos trabalhar tanto com o governo federal como com o governo dos estados. Por último, queria destacar de volta a importância do Sistema Nacional de Fomento. Na atualidade, estamos trabalhando com os principais bancos que operam na região. Estamos trabalhando com o BASA, em uma operação de financiamento, com o BNDES e com o Banco do Brasil, no desenvolvimento de programas que possam
fazer uma utilização econômica da captura de créditos de carbono. Então, existem muitas potencialidades de trabalhar com o Sistema Nacional de Fomento, com Bampará, como eu dizia, também estamos trabalhando. E isso é um pouco o que nós queremos fomentar e desenvolver nos próximos anos através desse acordo e colaboração com os estados, os municípios e as entidades do Sistema Nacional de Fomento. Então, queria só agradecer mais uma vez o apoio da ABDE, o convite para participar no evento, e espero que seja de muita utilidade para todos aqui presentes o dia de hoje, as palestras, as discussões que vamos ter. Muito obrigado. Agradecemos aqui as palavras do senhor Eduardo Sierra e convidamos agora para tomar a palavra o senhor Marcelo do Nascimento Botelho, ele é presidente da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos à Pesquisa, a FAPESPA. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, agradecer à BDE pelo convite para a FAPESP estar presente aqui neste fórum, cumprimentar a Ruth, e o Roberto, em nome de vocês, a todos os demais componentes aqui do dispositivo, e dizer que é um enorme prazer poder estar aqui presente, representando a academia, representando a ciência, a tecnologia, as instituições de fomento a essa atividade. Eu começo manifestando a minha opinião, nesse momento de abertura, de que é impossível desenvolver qualquer atividade de fomento ao desenvolvimento da Amazônia que não seja baseado em pesquisa, que não seja baseado em novas tecnologias, que não seja baseado em inovação. Eu digo isso porque, ao longo da história, ficou claro que todos os modelos de desenvolvimento, não, talvez todos sejam um exagero, mas grande parte dos modelos de desenvolvimento tentados até agora para cá, para a nossa região, fracassaram pelo simples fato de que eles não foram desenvolvidos para a nossa região. Foram importados, de alguma maneira, pelo sucesso adquirido em outras regiões, mas que, quando trazido para cá, eles se mostraram ineficientes. Essa é a dura realidade. Vivenciamos isso em coisas mais simples. Quando começamos a importação de carros, os primeiros que chegaram aqui foram um desastre, porque o seu sistema de amortecimento, seu sistema de refrigeração, simplesmente não comportavam as estradas do Pará, muito menos a sua temperatura, a sua umidade, e esses carros sofreram bastante aqui, até que eles passaram a ser desenvolvidos com tecnologias desenvolvidas para o Brasil e, muitas vezes, no Brasil. Então, nesse sentido, eu defendo veementemente que a pesquisa ela seja capaz, e para isso aqui os órgãos de fomento podem ajudar substancialmente, que essas pesquisas sejam desenvolvidas na Amazônia para a Amazônia. Isso, de forma nenhuma, exclui qualquer agência nacional ou internacional fora da Amazônia. Pelo contrário, queremos a parceria, mas queremos o protagonismo desta ação. Sem isso, nós acabaremos também importando e sendo meros espectadores do desenvolvimento. Essa ação pode ser desde um simples produto, e aqui eu agradeço a Ruth por entender claramente isso à frente do Bampará, quando levamos para ela uma demanda simples, mas que é vital para os nossos pesquisadores lá na ponta, e daqueles mais simples, daqueles da iniciação científica, aqueles que estão começando o seu trabalho, quando, através de uma parceria com o Bampará, podemos levar um produto para eles, um cartão do pesquisador, um cartão do bolsista, fazendo com que ele tenha acesso mais fácil ao seu dinheiro, ao seu fomento para a pesquisa, para que ele não tenha que gastar esse dinheiro se deslocando. A Ruth falou que já está em 138 municípios. E é graças a essa capilaridade que hoje temos bolsistas em todo o estado do Pará, com fácil acesso ao seu recurso, que é oriundo da FAPESP, mas com essa parceria do Bampará é possível que ele tenha em mãos, em tempo, para poder fazer os seus gastos, né, e os seus investimentos. Uma sugestão, se eu puder fazer isso aqui, mas vou me arvorar a tentar fazer essa sugestão, né, nesse processo de apoio dos bancos, das agências de fomentos, da BDE, que a gente exige, ou passe a exigir, né, elementos de ciência nos empréstimos, nos financiamentos. Do contrário, nós estaremos
de novo, importando modelos que certamente, ou muitos deles, irão fracassar. E aqui nós temos várias instituições de ciência e tecnologia produzindo ciência de qualidade, produzindo inovação de qualidade, que está apta a ultrapassar a barreira do laboratório ao muro da universidade para se transformar realmente numa inovação, realmente num produto diferenciado. A FAPESPA, sozinha, ela tem alguns exemplos claros disso. Nós tivemos recentemente publicados num jornal aqui da cidade, no Diário, um trabalho desenvolvido em parceria com a UFRA, por pesquisadores da UFRA, mas também de outras instituições, sobre a pecuária, mostrando que, com tecnologia, a pecuária ela pode sequestrar carbono e não gerar carbono. Ela sequestra carbono, desde que feita com tecnologia, desde que seja feito com base em experimentos, em fundamentos científicos para isso. Além disso, temos trabalhos também revolvendo pimenta do reino, açaí, prolongando a vida de prateleira, dando estabilidade no mercado. São produtos que estão prontos do ponto de vista laboratorial, mas que precisam do incentivo para se transformar numa empresa, num produto realmente que chegue na ponta, que chegue no consumidor. Vendo o meu amigo secretário Paulo Bengston, que, quando deputado federal, foi um incrível incentivador e apoiador da nossa universidade, Paulo? Porque ele também é formado na Universidade Federal Rural da Amazônia. E, lá na CEDEM, nós temos uma pesquisa fomentada pelo governo do Estado, que é decisiva, que é o do canal do Quiriri, porque estamos falando de exportação, estamos falando de expansão de mercado, mas se nós estivermos calados, se não tivermos como fazer a entrada e saída desses navios, certamente estaremos estrangulados. Em resumo, para ser o mais breve possível, eu finalizo dizendo que, graças ao governador Helder Barbalho, o discurso sobre a Amazônia mudou significativamente. Até pouco tempo atrás, se discutia apenas a floresta amazônica. Eu via os que me antecederam falando dos milhões de habitantes, dos 25, 26, 27, 30 milhões de habitantes que nós temos na região e de todos os seus desafios. A palavra-chave que o governador vem colocando é equilíbrio. Não podemos falar em conservação ou desenvolvimento, em produção ou conservação da floresta. É equilíbrio. E o governador ele tem dito muito claramente que nós não podemos abrir mão das nossas vocações, mas que olhar para trás e apenas condenar o modelo anterior não adianta. O que é que nós vamos fazer para frente? E aí, novamente, eu defendo a ciência, a tecnologia como a mola propulsora desse desenvolvimento. Obrigado. Falar de desenvolvimento é falar também, eminentemente, de desenvolvimento do conhecimento, Te convido agora a tomar a palavra o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CEDEM, do Estado do Pará, Dr. Paulo Bengston. Bom dia a todos os presentes. Uma alegria, uma satisfação estar aqui nesta manhã representando o governo do Estado do Pará. E desde já trago aqui um grande abraço do nosso governador Helder Barbalho a cada um que está participando deste importante fórum de debates. E como é sempre bom falar por último, Marcelo, que a gente já vai pegando um pouquinho do discurso de cada um e daquilo que já foi tratado, e já vai eliminando até o que tinha pensado em falar antes, e vai direto ao assunto. Desenvolver a Amazônia de forma sustentável, esse é o grande desafio. Pegando aqui a última fala do Marcel, era a primeira que eu ia começar. Quantos somos hoje na Amazônia? A gente já começa sem saber exatamente quantos habitantes temos nesta que é uma das maiores e mais importantes regiões do planeta. O mundo vê a Amazônia de maneiras diferentes, de formas diferentes, uns como o pulmão do planeta, como a floresta, que sim, é responsável pela umidade dessa parte do hemisfério, da maior biodiversidade do mundo. E, graças a Deus, aqui todos estão falando algo muito certo,
não podemos esquecer que na Amazônia, inclusive, tem gente. Tem pessoas que querem desenvolvimento. Eu recordo, alguns anos atrás, quando fazíamos um trabalho bem intenso com comunidades indígenas, e um dia um desses indígenas chegou comigo e falou assim, na época ainda vereador, disse: Paulo, nós precisamos desenvolver a aldeia. Qual é o projeto? O que a gente pode fazer ali para melhorar? Porque quando vem alguém de fora, não pesquisador, mas aquelas TVs, né, Discovery Channel, National Geographic, a gente vai lá, todo mundo tira a roupa, se pinta, faz a dancinha lá do Quarupi, etc., recebe um valor e só. E depois a gente se veste, o dinheiro acaba e as dificuldades continuam. Aí ele disse assim, com muito perdão da expressão, ele disse: Paulo, ficar pelado na floresta é muito ruim. A gente fica sentado, a areia gruda no bumbum. A gente quer desenvolver. E, gente, falando de milhões de pessoas que querem se desenvolver aqui nesta terra, que é, por Deus, mais do que abençoada, e nesse estado que tem sido exemplo há muitos anos. Nós já fomos exemplo ruim para o mundo, nós já demos exemplo de coisas erradas que aconteceram no passado, e hoje uma grande guinada para fazermos a coisa certa. Trabalhar o equilíbrio, trabalhar meio ambiente, não se esquecendo ou não nos esquecendo das pessoas, desenvolvendo essas pessoas no seu local de origem, e o Pará tem enfrentado e vencido esses desafios. O Pará cresceu, por exemplo, o seu rebanho bovino. Hoje somos o segundo maior rebanho bovino do Brasil. E somos o que mais tem combatido o desmatamento. Então, tem como crescer a produção agropecuária, que é a mola propulsora hoje do Brasil, sem que haja desmatamento, sem que haja esta pressão sobre o meio ambiente. Tem como crescer a produção agrícola, e aqui eu posso citar diversas culturas que têm sido desenvolvidas durante séculos aqui no estado, mas as mais recentes, o Pará tem crescido e hoje é primeiro lugar na produção de dendê, que é utilizado para o biocombustível, inclusive, cacau. E aqui destaco os sistemas agroflorestais que foram aqui criados, desenvolvidos no estado do Pará, como uma forma de regeneração de áreas degradadas do meio ambiente, trazendo produtividade econômica para as pequenas famílias, para os pequenos grupos, povos originais, consórcio de elementos da natureza. Aqui trabalhamos muito o açaí, o cacau, o cumaru, a banana, e isso gera renda, gera riqueza, fixa o homem à terra da maneira correta. Agora, os desafios ainda são enormes. Nós temos aqui a mineração em franco crescimento, e quando se fala de mineração, fala em todos os sentidos. Temos um desenvolvimento grandioso agora na parte de energia. 2 das maiores hidrelétricas do Brasil estão no estado do Pará. Energia limpa. E agora os estudos vindo com a energia eólica offshore, as outras maneiras de utilizar energia através da água, aí, futuro muito breve, o hidrogênio verde, que é este combustível que está sendo aí discutido de uma forma bem célere, e eu fico feliz porque a necessidade gera a oportunidade. E hoje o Pará, a região amazônica, está dando exemplo para isso. Nós queremos, sim, este desenvolvimento. Queremos esse desenvolvimento em todas as áreas, mas, realmente,
temos que estar bem alinhados com pautas ambientais, sabendo que mais importante do meio ambiente é o ser humano. Muito obrigado, sejam bem-vindos a Belém e que Deus nos abençoe nesta manhã. Muito obrigado ao secretário Paulo Benson. Também gostaríamos de registrar aqui nessa manhã a presença da assessora da presidência da FINEP-ABDE, Ima Vieira. Muito obrigado pela sua presença, muito honrados aqui com sua participação.